Ela estava sentada naquela mesa de restaurante e ninguém conseguia entender o que ela dizia. A angústia tomava conta do ambiente, até que uma simples garçonete apareceu e, quando começou a falar em coreano, revelou um segredo que ninguém imaginava que mudaria suas vidas para sempre. O restaurante Vila Dourada brilhava como uma joia no coração da cidade. Luzes douradas refletiam nas taças de cristal, criando um ambiente de elegância que poucos conseguiam acessar. As mesas estavam dispostas com perfeição, cada detalhe pensado para impressionar clientes que esperavam o melhor de tudo. Era o tipo de lugar onde conversas aconteciam em sussurros e onde cada prato custava mais que muitas pessoas ganhavam numa semana. Nicole ajustava os pratos na bandeja com a mesma delicadeza de sempre. 3 anos trabalhando ali haviam ensinado cada movimento, cada protocolo. Sabia exatamente como abordar os clientes, como sorrir na medida certa, como ser invisível quando necessário. O trabalho era puxado, mas pagava as contas. Mais importante ainda, pagava os remédios dos pais, que precisavam de cuidados constantes em casa. Naquela tarde, o movimento estava mais intenso que o normal. Clientes bem vestidos ocupavam quase todas as mesas, conversando sobre negócios e fazendo acordos que movimentavam milhões. Nicole transitava entre eles como uma sombra eficiente, anotando pedidos, servindo vinhos, mantendo a harmonia do ambiente. Foi quando ela os viu. Uma senhora estava sentada numa das mesas centrais, visivelmente desconfortável. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava o cardápio, virando as páginas, sem conseguir compreender nada. Ao lado dela, um homem bem vestido permanecia em pé, alternando o peso de uma perna para outra, claramente preocupado com a situação que se desenrolava. A mulher tentava se comunicar com os garçons que se aproximavam, mas suas palavras saíam numa língua que ninguém ali conseguia decifrar. Os funcionários se olhavam, constrangidos, sem saber como proceder. Um deles tentou apontar para o cardápio, falando devagar como se isso pudesse resolver a barreira linguística. Outro fez gestos exagerados, como se estivesse representando uma peça teatral silenciosa. A tensão na mesa crescia a cada tentativa fracassada de comunicação. A senhora estava ficando visivelmente angustiada, suas palavras saindo mais rápidas e desesperadas. O homem ao seu lado tentava traduzir, mas seu português limitado apenas complicava ainda mais a situação. As palavras se misturavam, criando uma confusão que só aumentava o constrangimento de todos os envolvidos. Nicole observava tudo de longe, fingindo organizar as taças enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Havia algo familiar naqueles sons, naquela entonação. Alguma coisa que despertava memórias adormecidas no fundo da mente, fragmentos de uma época que preferia esquecer. O garçom principal, Carlos, estava perdendo a paciência. Nicole via nas expressões dele que a situação estava se tornando um problema. Outros clientes começavam a olhar, sussurrando entre si sobre a confusão que estava acontecendo na mesa central. O ambiente sofisticado do Vila Dourada não era acostumado com esse tipo de contratempo. A senhora na mesa começou a gesticular mais intensamente, tentando explicar algo urgente. Suas palavras saíam entrecortadas, misturadas com o que pareciam ser súplicas. O homem ao lado dela colocou a mão no ombro da mulher, tentando acalmá-la, mas Nicole podia ver que ele também estava ficando desesperado. "Por favor", o homem disse em português quebrado. "Minha mãe, ela precisa..." Mas as palavras não chegavam. A barreira linguística era um muro intransponível que impedia qualquer comunicação real. Carlos olhou ao redor, procurando ajuda, mas nenhum dos outros funcionários sabia o que fazer. A situação estava saindo do controle. Eduardo, o gerente do restaurante, aproximou-se com passos firmes. Nicole conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele usava quando precisava resolver situações que poderiam prejudicar a reputação do estabelecimento. Seus olhos percorriam o ambiente, verificando se outros clientes estavam sendo incomodados pela confusão. "Qual é o problema aqui?" Eduardo perguntou num tom que tentava soar educado, mas carregava uma dose clara de impaciência. "Eles não falam português", Carlos explicou, apontando discretamente para a mesa. "Não conseguimos entender o que querem." Eduardo suspirou, olhando para a senhora que continuava tentando se comunicar.
Não temos tradutor aqui. Talvez seja melhor eles procurarem um lugar mais adequado para turistas. A sugestão foi feita em voz baixa, mas Nicole percebeu a tensão que se instalou. Aquilo não era sobre turismo. Havia desespero real na voz da mulher, uma urgência que transcendia qualquer barreira linguística. Alguma coisa importante estava acontecendo, e ninguém conseguia entender o quê. Nicole continuou observando, enquanto organizava guardanapos que já estavam perfeitamente dobrados. Os sons que saíam da mesa foram ficando mais claros para ela. Não eram apenas ruídos incompreensíveis, eram palavras numa língua que ela reconhecia, mesmo que não soubesse explicar como. A senhora levantou a voz ligeiramente, e uma palavra específica chegou aos ouvidos de Nicole com uma clareza que a deixou gelada. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz numa sala escura, revelando memórias que estavam enterradas há anos. Coreano. Aquela mulher estava falando em coreano. Nicole sentiu o coração acelerar. Como ela sabia disso? Por que aqueles sons faziam tanto sentido quando deveria ser apenas ruído para ela? Memórias fragmentadas começaram a se mover na mente, como peças de um quebra-cabeça que alguém havia espalhado e esquecido de montar. A situação na mesa estava se deteriorando rapidamente. Eduardo começava a perder a compostura diplomática. Outros clientes olhavam com desaprovação crescente, e a senhora parecia à beira de um colapso emocional. O homem ao lado dela tinha os punhos fechados, claramente frustrado com a impossibilidade de ajudar. Foi então que Nicole ouviu. Entre as palavras desesperadas da mulher, um nome foi pronunciado com uma clareza que fez o mundo parar ao redor dela. Nicole. Ela quase derrubou a bandeja que segurava. O nome havia sido pronunciado com sotaque estrangeiro, mas era inconfundivelmente o dela. A senhora na mesa havia dito seu nome em coreano, numa frase que Nicole não conseguia entender completamente, mas que carregava uma carga emocional devastadora. As mãos de Nicole começaram a tremer. Como aquela mulher conhecia seu nome? Por que estava falando sobre ela em coreano? E mais importante ainda, por que Nicole conseguia entender fragmentos daquela língua quando nunca havia estudado formalmente? A respiração ficou mais difícil. Memórias que ela havia empurrado para o fundo da mente começaram a emergir como bolhas subindo à superfície de um lago profundo. Lembranças de vozes sussurrando em língua estrangeira, de canções de ninar que não eram em português, de um tempo anterior à família que a criou. Nicole forçou-se a respirar devagar. Precisava tomar uma decisão. Podia continuar fingindo que não estava entendendo nada, voltar para suas tarefas e deixar que Eduardo resolvesse a situação da maneira dele. Ou podia se aproximar e tentar ajudar, arriscando abrir portas que havia trancado há muito tempo. O desespero na voz da senhora cresceu mais um tom. Ela estava claramente passando mal, e o filho ao lado dela não sabia mais o que fazer. Eduardo dava sinais de que perderia a paciência a qualquer momento. A situação estava prestes a explodir de uma maneira que poderia ser traumática para todos os envolvidos. Nicole tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Colocou a bandeja numa mesa próxima e começou a caminhar em direção à confusão. Cada passo parecia ecoar no chão de mármore. Cada respiração carregava o peso de uma escolha que não podia ser desfeita. Não sabia exatamente o que ia dizer ou como ia ajudar, mas alguma coisa dentro dela gritava que precisava tentar. Quando chegou perto da mesa, a conversa parou. Eduardo a olhou com surpresa. Carlos franziu a testa e o homem bem vestido a observou com expectativa desesperada. Mas foi o olhar da senhora que cortou sua alma. Aqueles olhos carregavam uma tristeza profunda, mas também uma esperança que parecia prestes a se extinguir. Era o olhar de alguém que havia perdido algo precioso e passado muito tempo procurando sem encontrar. Nicole respirou fundo e fez algo que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Abriu a boca e deixou sair palavras em coreano que não sabia que conhecia, numa voz que tremeu de emoção e medo. O que aconteceu depois deixou todo o restaurante em silêncio absoluto e mudaria para sempre a vida de todos os presentes. O silêncio que tomou conta do Vila Dourada foi absoluto. Era como se alguém tivesse apertado um botão de pausa em todo o restaurante. Garfos pararam no meio do caminho entre pratos e bocas. Conversas se interromperam na metade das frases.
e até mesmo o tinir discreto das taças cessou completamente. Todos os olhos se voltaram para Nicole, que estava parada ao lado da mesa com a respiração entrecortada. As palavras em coreano que haviam saído de sua boca ecoavam no ar como um milagre impossível. Ela mesma não conseguia acreditar no que havia acabado de fazer. Como conhecia aquelas palavras? De onde haviam vindo? Era como se uma parte escondida de seu cérebro tivesse acordado depois de anos dormindo. Yuna, a senhora sentada à mesa, ficou completamente imóvel por alguns segundos. Seus olhos se arregalaram. As mãos tremeram sobre o guardanapo, e uma expressão de choque absoluto tomou conta de seu rosto. Então, como uma represa que se rompe, as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas, enquanto ela sussurrava algo em coreano, numa voz quebrada pela emoção. Você fala a nossa língua? Jun perguntou em português hesitante, sua voz carregada de incredulidade e esperança. Nicole balançou a cabeça devagar, ainda tentando processar o que havia acontecido. Eu não sei como. As palavras simplesmente saíram. Eduardo estava boquiaberto. Em todos os anos gerenciando o Vila Dourada, nunca havia presenciado algo assim. Carlos e os outros garçons se aproximaram, curiosos e confusos ao mesmo tempo. A situação havia mudado completamente de natureza. Não era mais um problema de comunicação. Era algo muito mais profundo e inexplicável. Yuna estendeu uma mão trêmula em direção a Nicole, sussurrando palavras em coreano que soavam como uma prece. Nicole sentiu uma compulsão estranha de se aproximar, como se uma força invisível a puxasse para perto daquela mulher. Quando suas mãos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo inteiro. Minha mãe está dizendo que você tem a voz de um anjo, Jun traduziu, sua própria voz embargada. Ela está perguntando como você aprendeu nossa língua. Eu não aprendi, Nicole respondeu, ainda segurando a mão de Yuna. Pelo menos não me lembro de ter aprendido. É como se as palavras já estivessem dentro de mim, esperando para sair. Lágrimas continuavam escorrendo pelo rosto de Yuna, enquanto ela falava rapidamente em coreano, gesticulando e apontando para Nicole com uma urgência crescente. Jun traduzia fragmentos, mas mesmo ele parecia confuso com as palavras da mãe. Ela está dizendo coisas estranhas, Jun murmurou, franzindo a testa. Falando sobre sinais, sobre destino, que você foi enviada para nos ajudar. Nicole sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na intensidade do olhar de Yuna que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Era como se aquela mulher estivesse vendo através dela, enxergando coisas que nem ela mesma conhecia. Do que vocês precisam? Nicole perguntou gentilmente, tentando manter a voz calma apesar da tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Jun olhou para a mãe, que assentiu vigorosamente e começou a falar em coreano num ritmo acelerado. Ele traduziu com cuidado, escolhendo cada palavra. Minha mãe está muito doente. Ele começou, a voz falhando ligeiramente. Os médicos na Coreia disseram que ela tem pouco tempo, mas ela se recusou a aceitar qualquer tratamento até encontrar alguém. Alguém? Nicole repetiu, sentindo o coração acelerar. Uma pessoa que ela perdeu há muitos anos. Alguém muito importante para ela. Viemos ao Brasil procurando, mas tem sido impossível. Ninguém nos entende. E nós não falamos português bem o suficiente para explicar. Nicole olhou para Yuna, que continuava segurando sua mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Havia uma intensidade no olhar daquela mulher que sugeria que a busca não era apenas importante, era uma questão de vida ou morte. Quem vocês estão procurando? Nicole perguntou suavemente. Jun hesitou, olhando para a mãe como se pedisse permissão. Yuna assentiu e sussurrou algo em coreano que fez os olhos dele se encherem de lágrimas. Uma filha, ele disse finalmente. Minha mãe está procurando uma filha que ela teve que abandonar há muitos anos. O mundo pareceu girar ao redor de Nicole. Suas pernas ficaram fracas e ela teve que se apoiar na mesa para não cair. Filha abandonada. As palavras ecoavam em sua mente como sinos de uma igreja distante, despertando ecos de memórias que ela não sabia que possuía. Como
Como ela se chama? Nicole conseguiu perguntar, embora sua voz saísse como um sussurro. Yuna falou em coreano, e Nicole sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Ela havia entendido. Não cada palavra, mas o suficiente. O suficiente para fazer seu mundo desabar e se reconstruir ao mesmo tempo. Nicole, Jun traduziu, confirmando o que ela já sabia. O nome dela é Nicole. O restaurante começou a girar ao redor dela. Vozes distantes se misturavam num burburinho incompreensível enquanto Nicole tentava processar a impossibilidade do que estava acontecendo. Como aquela mulher coreana poderia estar procurando por alguém com seu nome? Como ela conseguia entender fragmentos de uma língua que nunca havia estudado? Eduardo se aproximou com cautela, percebendo que algo extraordinário estava acontecendo. Outros clientes começaram a sussurrar entre si, alguns pegando os telefones para filmar discretamente. A atmosfera do restaurante havia mudado completamente, de um local de jantar elegante para o palco de um drama humano profundo. Desculpem, Eduardo disse hesitante. Mas vocês precisam de alguma coisa? Água, talvez? A senhorita parece estar passando mal. Nicole balançou a cabeça, ainda tentando organizar os pensamentos. Estou bem. É só muita coincidência. Mas era mais que coincidência, e todos ali sabiam disso. Havia algo sobrenatural na maneira como Nicole havia aparecido, exatamente quando eles mais precisavam, falando uma língua que não deveria conhecer, com o mesmo nome da pessoa que Yuna procurava desesperadamente. Yuna começou a falar novamente, dessa vez num tom mais urgente. Suas palavras saíam entrecortadas pelas lágrimas, mas Nicole conseguia captar fragmentos. Palavras sobre tempo perdido, sobre arrependimento, sobre uma promessa que precisava ser cumprida. Minha mãe quer saber, Jun traduziu cuidadosamente, se você teria tempo para conversar conosco. Em particular, ela diz que há coisas que precisa explicar, coisas que só você poderia entender. Nicole olhou ao redor do restaurante. Eduardo a observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Carlos e os outros funcionários mantinham distância respeitosa, mas claramente fascinados com o que estava acontecendo. Os clientes nas outras mesas fingiam não estar prestando atenção, mas era óbvio que todos estavam ouvindo cada palavra. Eu preciso trabalhar, Nicole disse, embora cada fibra de seu ser gritasse para ela ficar e descobrir mais. Não posso simplesmente sair no meio do expediente. Eduardo se adiantou surpreendentemente. Nicole, se você precisar de um tempo, não há problema. A situação parece importante. Havia algo na voz dele que sugeria que mesmo Eduardo, com toda a sua preocupação com a reputação do restaurante, havia sido tocado pela intensidade emocional do momento. Talvez fosse a maneira como Yuna segurava a mão de Nicole, ou as lágrimas que não paravam de escorrer pelo rosto da mulher. Qualquer que fosse a razão, ele estava disposto a flexibilizar as regras. Jun se levantou, tirando uma carteira do bolso. Nós pagaremos pelo tempo dela, pelo transtorno, quanto for necessário. Não é sobre dinheiro, Eduardo disse rapidamente. É que, bem, nunca vi nada assim antes. Se vocês precisam conversar, conversem. Nicole olhou para Yuna, que continuava segurando sua mão com uma intensidade desesperada. Havia súplica nos olhos daquela mulher, uma necessidade que transcendia palavras ou culturas. Era o olhar de alguém que havia encontrado algo que pensava ter perdido para sempre. Está bem, Nicole disse finalmente. Podemos conversar. O alívio no rosto de Yuna foi instantâneo e devastador. Ela disse algo em coreano que soou como uma oração de gratidão, apertando a mão de Nicole com força renovada. Jun se curvou ligeiramente, um gesto de respeito profundo. Obrigado. Você não imagina o que isso significa para nós. Mas enquanto Nicole olhava para os rostos esperançosos de Yuna e Jun, uma parte dela suspeitava que estava prestes a descobrir exatamente o que aquilo significava. E tinha a estranha sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Eduardo indicou uma mesa privativa nos fundos do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Enquanto se dirigiam para lá, Nicole sentiu como se estivesse caminhando em direção ao seu destino. Um destino que havia sido escrito muito antes dela nascer, numa língua que ela não sabia que conhecia,
por pessoas que acabara de conhecer, mas que pareciam familiares, como uma canção de ninar esquecida. O que quer que Yuna tivesse para contar, Nicole sabia que mudaria tudo. A pergunta que martelava em sua mente enquanto se sentavam à mesa reservada era simples, mas aterrorizante. Ela estava pronta para ouvir a verdade? A mesa reservada nos fundos do Vila Dourada oferecia a privacidade que aquele momento exigia. Longe dos olhares curiosos dos outros clientes, Nicole se sentou frente a frente com Yuna e Jun, sentindo como se estivesse prestes a abrir uma porta que havia mantido trancada a vida inteira. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava o guardanapo no colo, tentando controlar a ansiedade que crescia a cada segundo. Yuna a observava com uma intensidade que cortava a alma. Havia algo naquele olhar que ia além da curiosidade ou esperança. Era como se ela estivesse tentando enxergar através do tempo, conectando o presente com memórias dolorosas do passado. Suas mãos, marcadas pela idade, mas ainda firmes, descansavam sobre a mesa, ocasionalmente tremendo com a emoção contida. Antes de começarmos, Nicole disse, sua voz saindo mais fraca que pretendia: "Preciso contar algo sobre mim. Talvez explique por que consegui entender algumas palavras em coreano." Jun assentiu encorajadoramente, traduzindo rapidamente para a mãe, que se inclinou para a frente com atenção renovada. Nicole respirou fundo, organizando pensamentos que nunca havia verbalizado para estranhos. "Eu fui adotada quando era muito pequena. Meus pais, Marina e Roberto, me contaram isso quando fiz 15 anos. Eles disseram que eu cheguei até eles através de uma organização de adoção internacional." As palavras saíam devagar, cada uma carregando o peso de anos de questionamentos silenciosos. Sempre soube que era diferente. Não fisicamente, mas havia coisas estranhas. Às vezes eu cantarolava melodias que não sabia de onde vinham. Sonhava com vozes falando numa língua que não reconhecia. E quando via filmes com pessoas asiáticas falando, sentia uma nostalgia inexplicável. Yuna estava completamente imóvel, cada palavra de Nicole sendo absorvida como se fosse uma revelação sagrada. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela piscou rapidamente, tentando mantê-las sob controle. "Meus pais sempre foram maravilhosos comigo." Nicole continuou, sua voz ganhando força conforme falava. "Roberto trabalha numa fábrica há mais de 20 anos. Marina cuida de crianças numa creche comunitária. Eles nunca tiveram muito dinheiro, mas me deram todo o amor do mundo. Quando souberam que eu tinha sido adotada, Roberto chorou e disse que eu era a filha mais desejada que poderia existir, porque eles me escolheram conscientemente." Jun traduzia cuidadosamente para Yuna, que balançava a cabeça devagar, como se cada palavra confirmasse algo que ela já suspeitava. Mas agora, Nicole hesitou, olhando diretamente para Yuna. "Eles estão doentes. Roberto tem problemas no coração. Marina está com uma condição renal que exige tratamento constante. É por isso que trabalho aqui no Vila Dourada. O salário é bom, tem plano de saúde. Todo centavo que ganho vai para cuidar deles." A emoção na voz de Nicole era palpável. "Eles sacrificaram tudo por mim durante anos. Agora é minha vez de retribuir. Trabalho 2 turnos quando posso, faço horas extras sempre que necessário. Porque eles são minha família, e família cuida da família." Yuna começou a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas, sem que ela fizesse qualquer movimento para limpá-las. Disse algo em coreano numa voz quebrada pela emoção. "Minha mãe está dizendo que você é uma filha abençoada." Jun traduziu, sua própria voz embargada. "Que seus pais tiveram muita sorte em encontrar você." Nicole sentiu um aperto no peito. "Agora me digam, por favor. Quem é a Nicole que vocês estão procurando? E por que eu consegui entender fragmentos do que vocês falavam?" Yuna limpou as lágrimas e começou a falar em coreano, sua voz alternando entre sussurros dolorosos e momentos de força renovada. Jun traduzia cuidadosamente, pausando ocasionalmente para esclarecer detalhes com a mãe. "Há mais de 20 anos, ele começou. Minha mãe deu à luz uma menina. Não era planejado. Ela era muito jovem, estava sozinha no mundo. O pai da criança havia abandonado ela quando soube da gravidez.
Nicole sentiu como se o ar estivesse ficando mais pesado ao redor da mesa. Minha mãe tentou criar a bebê sozinha por alguns meses. Jun continuou, traduzindo as palavras cada vez mais emocionadas de Yuna. Mas a situação na Coreia era muito difícil naquela época. Ela não tinha dinheiro, não tinha apoio familiar, não tinha como dar à filha a vida que merecia. Yuna interrompeu a tradução, segurando a mão de Jun e falando diretamente com Nicole em coreano. Nicole entendeu fragmentos, palavras sobre amor, sobre dor, sobre uma decisão impossível. Ela quer que você saiba, Jun disse, olhando diretamente para Nicole, que entregar a filha para a adoção foi a coisa mais difícil que ela já fez na vida. Mas acreditava que era o melhor para a criança, que em outro país com uma família estável, ela teria oportunidades que minha mãe nunca poderia oferecer. O coração de Nicole estava batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. E o nome da bebê? Yuna sussurrou algo em coreano, e Nicole sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Nicole, Jun confirmou. Minha mãe deu o nome de Nicole para a filha porque havia lido em algum lugar que significava vitória do povo. Ela queria que a filha fosse vitoriosa na vida, que conquistasse tudo aquilo que ela não conseguiu conquistar. Nicole estava tremendo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Que idade? Que idade tinha a bebê quando foi entregue para a adoção? 8 meses, Jun respondeu depois de consultar a mãe. E foi através de uma organização que trabalhava especificamente com adoções internacionais para o Brasil. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Nicole antes mesmo dela processar completamente o que estava ouvindo. 8 meses. Adoção internacional. Brasil. O nome Nicole. Tudo se encaixava de uma maneira que não podia ser coincidência. Yuna se levantou devagar e contornou a mesa, aproximando-se de Nicole com movimentos cautelosos, como se estivesse se aproximando de algo frágil que poderia quebrar. Quando chegou perto, estendeu as mãos trêmulas e tocou gentilmente o rosto de Nicole. Falou em coreano, sua voz carregada de uma emoção tão profunda que transcendia qualquer barreira linguística. Nicole não precisava de tradução para entender. Aquele toque, aquela voz, despertaram memórias enterradas tão profundamente que ela nem sabia que existiam. Ela está dizendo, Jun traduziu com a voz completamente quebrada, que sempre soube que um dia vocês se encontrariam novamente, que uma mãe sempre reconhece sua filha, não importa quanto tempo tenha passado. Nicole desabou. Anos de questionamentos silenciosos, de sensações estranhas de não pertencimento completo, de sonhos com vozes desconhecidas. Tudo fazia sentido agora. Ela não estava apenas conhecendo uma mulher coreana que procurava pela filha perdida. Ela estava sendo encontrada. Mas como vocês me acharam? Ela conseguiu perguntar entre lágrimas. Como sabiam que eu estava aqui? Yuna respondeu rapidamente em coreano, gesticulando intensamente. Não sabíamos, Jun traduziu. Viemos ao Brasil seguindo registros da agência de adoção. Sabíamos apenas a cidade. Temos procurado há semanas, visitando lugares diferentes, esperando um milagre. Nicole olhou ao redor do restaurante, ainda tentando processar a impossibilidade da situação. E vocês vieram justamente aqui. Minha mãe insistiu, Jun explicou. Disse que sentia algo estranho sobre este lugar, que precisávamos tentar aqui, mesmo sem saber por quê. Yuna continuava segurando o rosto de Nicole, sussurrando palavras em coreano que soavam como orações de gratidão. Nicole fechou os olhos e, pela primeira vez na vida, permitiu-se sentir completamente aquela conexão inexplicável que sempre soube que existia em algum lugar do mundo. Há quanto tempo vocês estão me procurando? Ela perguntou. Anos, Jun respondeu simplesmente. Mais intensivamente há 6 meses desde que os médicos disseram que minha mãe estava ficando doente. Ela se recusou a qualquer tratamento até encontrar você. Nicole abriu os olhos alarmada. Doente como? Jun hesitou, olhando para a mãe antes de responder. Problemas no coração. Os médicos disseram que ela precisa de cirurgia urgente, mas ela jurou que não faria nada até se certificar de que você estava bem, de que tinha sido feliz.
de que a decisão dela havia sido correta. O peso da revelação caiu sobre Nicole como um tsunami emocional. Aquela mulher havia arriscado a própria vida para encontrá-la, para ter certeza de que a decisão mais difícil de sua vida havia valido a pena. E agora? Nicole perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Yuna falou em coreano, e pela primeira vez desde que chegaram ao restaurante, havia um sorriso através das lágrimas. Agora, Jun traduziu. Ela diz que pode morrer em paz, porque viu que sua filha se tornou uma mulher boa, que cuida da família que a adotou, que trabalha duro, que tem um coração generoso, que a decisão dela de entregar você para a adoção foi a coisa mais correta que já fez. Nicole agarrou as mãos de Yuna, falando em português misturado com as poucas palavras em coreano que conseguia lembrar. Você não vai morrer. Vamos cuidar de você. Vamos encontrar um jeito. Mas mesmo enquanto falava, Nicole sabia que havia algo mais. Algo que Yuna ainda não havia contado. Algo que mudaria tudo mais uma vez. E ela estava certa. O que Yuna revelaria em seguida faria tudo o que elas haviam descoberto até agora parecer apenas o começo de uma história muito mais complexa e emocionante. O silêncio que se seguiu às lágrimas foi preenchido apenas pelo som distante da movimentação do restaurante. Nicole ainda segurava as mãos de Yuna, sentindo uma conexão que ia além de qualquer explicação racional. Mas havia algo no olhar de sua mãe biológica, uma hesitação, um peso adicional que sugeria que a revelação não estava completa. Jun observava as duas mulheres com uma expressão complexa, dividida entre alegria e uma preocupação que ele não conseguia disfarçar completamente. Havia algo que ele sabia e que Nicole ainda não descobrira. Isso ficava claro na maneira como ele evitava o olhar direto dela, como suas mãos se moviam nervosamente sobre a mesa. Há mais alguma coisa, não é? Nicole perguntou suavemente, seu instinto de garçonete experiente captando as nuances da comunicação não verbal. Vocês estão escondendo algo de mim, Yuna falou rapidamente em coreano, gesticulando para Jun com urgência. Ele balançou a cabeça, claramente relutante, mas ela insistiu com uma determinação que não admitia discussão. Minha mãe diz que agora que encontramos você, precisamos contar toda a verdade. Jun disse finalmente, sua voz carregada de hesitação. Mas ela está preocupada com como você vai reagir. Nicole sentiu o estômago apertar. Que verdade? O que mais pode haver? Yuna se levantou devagar, e para surpresa de Nicole, começou a levantar ligeiramente a blusa, expondo uma pequena parte do abdômen. Ali, logo abaixo das costelas, havia uma marca de nascença distintiva. Um formato que lembrava uma pequena lua crescente, escura contra a pele clara. Minha mãe quer saber. Jun traduziu hesitante. Se você tem uma marca parecida com esta. O mundo pareceu parar ao redor de Nicole. Sua mão se moveu instintivamente para o lado direito do próprio abdômen, exatamente onde, escondida sob o uniforme, ela carregava uma marca idêntica desde que se lembrava. Uma marca que sempre havia considerado apenas uma peculiaridade genética, algo sem importância especial. Como vocês sabem sobre isso? Ela sussurrou, sua voz mal audível. Por quê? Jun disse cuidadosamente. Essa marca é hereditária na nossa família. Todas as mulheres da linhagem materna da minha mãe nascem com ela. É como uma assinatura genética. Nicole levantou ligeiramente seu uniforme, revelando a marca idêntica. A reação de Yuna foi imediata e devastadora. Ela desabou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos enquanto balbuciava em coreano numa mistura de alívio, gratidão e dor acumulada. Não há mais dúvidas, Jun disse, sua própria voz embargada. Você é realmente nossa Nicole. Mas em vez do alívio que deveria sentir, Nicole foi tomada por uma onda de emoções conflitantes. Alegria por ter encontrado sua origem, mas também uma confusão profunda sobre sua identidade. Durante anos, ela havia sido filha de Roberto e Marina. Agora descobria que era filha de Yuna. Quem era ela realmente? Há quanto tempo vocês suspeitavam? Ela perguntou, tentando organizar os pensamentos. Desde o momento em que você falou coreano, Jun admitiu. Mas minha mãe tinha certeza mesmo antes disso. Ela disse que reconheceu alguma coisa em você no instante em que você se aproximou da mesa. Yuna se recompôs ligeiramente e começou a falar novamente,
dessa vez com uma urgência renovada. Suas palavras saíam rápidas, intercaladas com gestos que indicavam que estava contando algo importante. Ela quer explicar por que decidiu procurar você agora. Jun traduziu. Por que, depois de todos esses anos, ela arriscou tudo para vir ao Brasil? Nicole assentiu, preparando-se para mais revelações que poderiam abalar ainda mais sua compreensão sobre si mesma. Há 6 meses, Jun começou, traduzindo cuidadosamente as palavras da mãe. Minha mãe foi ao médico porque estava sentindo dores no peito. Os exames revelaram que ela tem uma condição cardíaca grave que requer cirurgia imediata. Nicole sentiu o coração apertar. E ela não quer fazer a cirurgia? Ela se recusou categoricamente até resolver uma questão pendente. Jun continuou. A culpa que ela carregava sobre ter entregado você para a adoção estava literalmente matando ela por dentro. Os médicos disseram que o estresse emocional estava agravando a condição física. Yuna interrompeu a tradução, segurando as mãos de Nicole e falando diretamente com ela em coreano, mesmo sabendo que a compreensão seria limitada. Mas Nicole entendeu. Não as palavras específicas, mas a emoção por trás delas. Era uma mãe pedindo perdão por uma decisão que a havia atormentado durante décadas. Ela está dizendo, Jun explicou, que todos esses anos ela se perguntava se havia feito a coisa certa. Se você estava feliz, se estava segura, se a família que a adotou estava cuidando bem de você. A incerteza estava consumindo ela. Mas por que nunca tentaram me encontrar antes? Nicole perguntou, genuinamente curiosa. Jun traduziu a pergunta e ouviu a resposta da mãe antes de explicar. Porque ela acreditava que seria egoísmo dela interferir na sua vida, que você tinha uma nova família e seria injusto perturbar isso por causa da consciência dela. O que mudou? A doença, Jun respondeu simplesmente. Quando ela percebeu que poderia morrer sem nunca saber se você estava bem, não conseguiu mais viver com a incerteza. Decidiu que preferia morrer tentando encontrar você do que morrer se perguntando para sempre. As lágrimas voltaram aos olhos de Nicole. A imagem de uma mulher doente, em outro continente, movida pela necessidade de se certificar de que a filha que havia entregue por amor estava feliz, era mais comovente do que qualquer filme que ela já havia assistido. E você? Nicole perguntou a Jun. Como se sente sobre tudo isso? Jun sorriu pela primeira vez desde que chegaram ao restaurante. Eu sempre soube que tinha uma irmã em algum lugar do mundo. Minha mãe me contou sobre você quando eu era pequeno. Sempre esperei que um dia nos encontrássemos. Irmã? Nicole repetiu, ainda processando todas as camadas da revelação. Sim, Jun confirmou. Eu nasci 3 anos depois de você. Minha mãe conseguiu se estabilizar financeiramente e emocionalmente, por isso pôde me criar. Mas ela sempre disse que sua primeira filha era a mais corajosa, porque havia enfrentado o mundo sozinha. Nicole sentiu uma mistura de emoções conflitantes. Alegria por descobrir que tinha um irmão, mas também uma pontada de algo que poderia ser ciúme ou tristeza por ele ter tido a oportunidade de crescer com a mãe biológica, enquanto ela não. Yuna percebeu a mudança na expressão de Nicole e falou rapidamente em coreano, agarrando suas mãos com força renovada. Ela quer que você saiba, Jun traduziu, que não passa um dia sem ela pensar em você. Que todas as decisões importantes da vida dela foram influenciadas pela pergunta: isso faria Nicole orgulhosa? Que você sempre foi parte da família, mesmo estando longe. Como ela pode ter certeza de que fez a coisa certa? Nicole perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Yuna respondeu em coreano, apontando para Nicole enquanto falava com uma intensidade emocional que não precisava de tradução. Ela diz que basta olhar para você. Jun traduziu com um sorriso. Você se tornou uma mulher trabalhadora, generosa, que cuida da família que a adotou. Você fala com carinho sobre Roberto e Marina, trabalha duro para cuidar deles. Isso prova que ela tomou a decisão certa. Você foi criada por pessoas que ensinaram os valores corretos. Nicole olhou para Yuna através das lágrimas. Eu preciso que ela saiba que Roberto e Marina sempre foram pais maravilhosos, que eles me amaram incondicionalmente, que eu não os trocaria por nada no mundo. Jun traduziu. E Yuna assentiu vigorosamente, falando rapidamente em coreano. Ela disse que esse era exatamente o objetivo, Jun explicou.
Ela queria que você tivesse pais que a amassem como filha própria. E agora ela pode ver que conseguiu. E agora? Nicole perguntou, a pergunta que havia feito antes, mas que agora carregava um peso completamente diferente. Yuna falou em coreano, sua voz ganhou uma determinação que não havia estado presente antes. Agora, Jun traduziu. Ela quer conhecer Roberto e Marina. Quer agradecer pessoalmente às pessoas que criaram você. E depois disso, ela vai fazer a cirurgia que os médicos estão recomendando. Nicole sentiu como se estivesse sendo puxada em direções diferentes. Parte dela queria correr para casa e contar tudo para os pais adotivos. Outra parte estava aterrorizada com como eles reagiriam. E uma terceira parte estava apenas tentando processar o fato de que sua vida havia mudado completamente em questão de horas. Vocês querem vir comigo para casa? Ela perguntou hesitante. Agora? Yuna respondeu antes mesmo de Jun terminar a tradução, assentindo com uma urgência que sugeria que ela havia esperado por essa oportunidade durante anos. Ela disse que sim, Jun confirmou. Que quanto mais tempo passar, mais difícil será para todos. Nicole olhou ao redor do restaurante, lembrando-se subitamente de que ainda estava trabalhando. Eduardo apareceu como se tivesse estado esperando por um sinal, aproximando-se da mesa com uma expressão de curiosidade genuína. Nicole, ele disse suavemente, sei que algo importante está acontecendo aqui. Se você precisa sair mais cedo hoje, não há problema. Podemos cobrir seu turno. Obrigada, Eduardo, Nicole disse, sua voz ainda trêmula com emoção. Isso vai mudar minha vida. Posso ver isso. Ele respondeu com um sorriso compreensivo. Vá. Alguns momentos são importantes demais para serem adiados. Enquanto Nicole se levantava da mesa, preparando-se para levar sua mãe e irmão biológicos para conhecer seus pais adotivos, ela não fazia ideia de que a revelação mais chocante ainda estava por vir. Algo que Roberto e Marina haviam guardado em segredo durante anos, esperando pelo dia em que ela estivesse pronta para ouvir. A viagem de táxi até a casa de Nicole foi marcada por um silêncio pesado, interrompido apenas pelos sons da cidade e pela respiração nervosa dos 3 passageiros no banco de trás. Nicole olhava pela janela, tentando organizar as palavras que usaria para explicar a situação mais surreal de sua vida para Roberto e Marina. Como alguém conta aos pais que criaram ela desde bebê que acabou de encontrar a mãe biológica por acaso num restaurante, Yuna segurava a mão de Jun com força, seus olhos fixos na paisagem que passava. Para ela, cada quarteirão os aproximava de um momento que havia sonhado durante décadas. Conhecer as pessoas que haviam dado à sua filha o amor e a estabilidade que ela não conseguira oferecer. A gratidão e o nervosismo se misturavam em sua expressão de uma maneira que dispensava qualquer tradução. Eles são pessoas simples, Nicole disse suavemente, quebrando o silêncio. Roberto trabalha numa metalúrgica desde jovem. Marina sempre cuidou de crianças. Eles nunca tiveram muito dinheiro, mas sempre tiveram muito amor para dar. Jun traduziu para Yuna, que assentiu compreensivamente. Ela respondeu em coreano, sua voz carregada de emoção. Minha mãe diz que essas são exatamente as pessoas certas para criar uma criança. Jun traduziu. Que dinheiro se ganha, mas caráter se ensina. O táxi parou em frente a uma casa simples num bairro operário da periferia. A construção de 2 andares, pintada de azul desbotado, tinha um pequeno jardim na frente, onde Marina cultivava algumas flores e temperos. Não era luxuosa, mas era cuidada com carinho em cada detalhe. Nicole pagou a corrida com mãos trêmulas. Vocês estão prontos para isso? Yuna falou em coreano, e Nicole conseguiu entender algumas palavras. Preparada, grata, nervosa. Ela diz que esperou por este momento há 20 anos. Jun traduziu. Está pronta. Quando Nicole abriu a porta da frente, o aroma familiar de comida caseira e o som da televisão ligada trouxeram uma sensação reconfortante de lar. Mas hoje, tudo parecia diferente. Ela estava vendo sua casa através dos olhos de sua mãe biológica, imaginando o que Yuna pensaria sobre o lugar onde ela havia crescido. Pai, mãe! Nicole chamou, sua voz saindo mais alta que o normal por causa do nervosismo. Vocês podem vir aqui na sala, por favor? Roberto apareceu primeiro, vindo da cozinha com um pano de prato nas mãos. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos,
com as mãos calejadas de quem trabalha com metal há décadas. Seus olhos gentis se fixaram imediatamente em Yuna e Jun, e Nicole viu uma expressão estranha passar por seu rosto. Não de surpresa, mas algo mais parecido com reconhecimento. Marina chegou logo depois, vinda da lavanderia. Uma mulher pequena, com cabelos castanhos presos num coque simples, vestindo um avental sobre uma blusa florida. Quando viu os visitantes, ela parou completamente, sua mão voando para cobrir a boca em choque. Nicole, Roberto disse lentamente, nunca tirando os olhos de Yuna. Quem são essas pessoas? A pergunta era simples, mas havia algo na maneira como ele a fez que sugeriu que ele já suspeitava da resposta. Nicole olhou entre seus pais adotivos e sua família biológica, sentindo-se como se estivesse prestes a detonar uma bomba emocional. Pai, mãe, ela começou, sua voz tremendo. Esta é Yuna, e este é Jun. Eles vieram da Coreia para me encontrar. Marina se aproximou devagar, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto estudava o rosto de Yuna. Meu Deus, ela sussurrou. É ela, não é? A mãe de sangue da nossa Nicole. Roberto assentiu lentamente, colocando o pano de prato sobre uma cadeira. Nós sabíamos que este dia poderia chegar, ele disse, sua voz calma, mas emocionada. Sempre soubemos. Nicole ficou confusa. Como vocês sabiam? Vocês nunca falaram sobre detalhes da adoção. Marina e Roberto trocaram um olhar carregado de significado. Era claro que havia algo que eles nunca haviam contado, algo que mantiveram guardado, esperando pelo momento certo. Nicole, Marina disse suavemente, sente-se. Há coisas que você precisa saber sobre como você chegou até nós. Yuna estava observando tudo com atenção intensa, mesmo sem entender as palavras. A emoção na sala era universal, transcendendo qualquer barreira linguística. Jun se aproximou dela, traduzindo discretamente os fragmentos da conversa que conseguia acompanhar. Nicole se sentou no sofá, indicando para Yuna e Jun fazerem o mesmo. Roberto e Marina se posicionaram nas poltronas em frente, de uma maneira que sugeria que estavam prestes a contar uma história importante. Quando decidimos adotar, Roberto começou. Não foi apenas porque queríamos ter filhos. Foi porque sentimos que havia uma criança específica que estava esperando por nós. Como assim? Nicole perguntou, intrigada. Marina continuou a história. A agência de adoção nos mostrou vários perfis de crianças disponíveis. Mas quando vimos sua foto, de 8 meses, houve algo especial. Como se você já fosse nossa filha, apenas esperando para vir para casa. Nicole sentia que havia mais na história. E? Roberto hesitou, olhando para Marina como se pedisse permissão para continuar. Ela assentiu encorajadoramente. A assistente social nos contou sobre sua situação. Roberto disse cuidadosamente. Uma jovem mãe na Coreia que havia tomado a decisão mais difícil de sua vida. Ela havia escrito uma carta para a família que adotasse você. O coração de Nicole parou. Uma carta? Que carta? Marina se levantou e foi até um armário antigo no canto da sala. De uma gaveta inferior, ela retirou uma caixa pequena de madeira que Nicole nunca havia visto antes. Com mãos cuidadosas, Marina abriu a caixa e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Esta carta, Marina disse, estendendo o envelope para Nicole. Sua mãe biológica escreveu isso para nós quando você era bebê. Estávamos esperando o momento certo para dar a você. Nicole pegou o envelope com mãos trêmulas. Estava endereçado em inglês. Para a família que cuidará da minha Nicole. A caligrafia era delicada e havia manchas no papel que pareciam ter sido feitas por lágrimas. Yuna reconheceu o envelope imediatamente. Ela exclamou algo em coreano, cobrindo a boca com as mãos, enquanto lágrimas frescas começavam a escorrer. Ela está dizendo que se lembra de escrever essa carta. Jun traduziu, sua própria voz embargada, que foram as palavras mais difíceis que ela já teve que escrever. Nicole abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia 2 folhas de papel, uma em inglês e outra em coreano. Claramente a mesma carta escrita em ambos os idiomas. Nicole começou a ler a versão em inglês em voz alta, sua voz falhando várias vezes. Para a família abençoada que receberá minha filha Nicole,
Meu coração está partido ao escrever esta carta, mas também está cheio de esperança. Espero que vocês possam dar a ela tudo o que eu não posso oferecer. Estabilidade, educação, um futuro brilhante. Nicole parou de ler soluçando. A carta continuava por 2 páginas, detalhando os sonhos de Yuna para sua filha, sua gratidão antecipada para a família adotiva e até mesmo pequenos detalhes sobre a personalidade de Nicole quando bebê. Há mais, Marina disse suavemente voltando à caixa. Ela também enviou estas. Marina retirou várias fotos pequenas de Yuna jovem, algumas sozinha, outras segurando Nicole bebê. Havia também um pequeno brinquedo, um coelho de pelúcia azul que estava obviamente desgastado pelo uso. Yuna viu o coelho e desabou completamente. Ela falou rapidamente em coreano, gesticulando para o brinquedo. Ela diz que este era o único brinquedo que conseguiu comprar para você. Jun traduziu entre lágrimas. Que você dormia com ele todas as noites. Ela mandou junto na esperança de que trouxesse algum conforto nos primeiros dias na nova família. Nicole pegou o coelho e imediatamente uma memória surgiu. Vaga, mas real. Ela se lembrava de dormir abraçada com aquele brinquedo quando era pequena. Havia sempre se perguntado de onde ele havia vindo. Vocês guardaram tudo isso, Nicole disse para Roberto e Marina, durante todos esses anos. Claro que guardamos, Roberto respondeu. Estas coisas fazem parte da sua história. Sempre soubemos que um dia você gostaria de conhecê-las. Marina se aproximou e se ajoelhou ao lado de Yuna, que ainda chorava segurando o coelho. Sem compartilhar uma língua comum, Marina simplesmente colocou as mãos sobre as de Yuna e disse em português: Obrigada por nos dar a filha mais maravilhosa do mundo. Yuna não precisou de tradução para entender. Ela agarrou as mãos de Marina e disse em coreano algo que soou como uma oração de gratidão. Jun traduziu. Ela está agradecendo por vocês terem criado Nicole com tanto amor. Diz que pode ver nos olhos de vocês que ela foi feliz aqui. Roberto se aproximou também, colocando uma mão no ombro de Jun. Você quer dizer para sua mãe que Nicole sempre foi nossa filha do coração, que nunca houve um dia em que não nos sentimos abençoados por tê-la conosco. Enquanto Jun traduzia, Nicole observava a cena mais surreal de sua vida. Suas 2 famílias se encontrando, se agradecendo mutuamente, criando uma ponte sobre décadas de separação e um oceano de distância. Tem mais uma coisa, Marina disse voltando à caixa pela última vez. Algo que sua mãe biológica pediu especificamente que dessemos a você quando ela fosse encontrada. Marina retirou um pequeno medalhão dourado com caracteres coreanos gravados. Ela escreveu na carta que este medalhão pertenceu à avó dela e à bisavó antes disso. Era para você usar quando estivesse pronta para conhecer suas raízes. Nicole pegou o medalhão, sentindo o peso da história familiar que carregava. Yuna estendeu as mãos trêmulas e, com gestos delicados, colocou o medalhão no pescoço de Nicole, sussurrando palavras em coreano que soavam como bênçãos. Agora você é completa. Jun traduziu as palavras de Yuna. Você tem 2 famílias que a amam, 2 culturas que fazem parte de você, 2 histórias que se juntaram para criar quem você é. Nicole olhou ao redor da sala, para Roberto e Marina, que a haviam criado com amor incondicional, para Yuna, que havia sacrificado tudo para dar-lhe uma vida melhor, para Jun, o irmão que acabara de ganhar. Pela primeira vez na vida, ela se sentia verdadeiramente completa. Mas a completude veio acompanhada de uma responsabilidade pesada. Yuna ainda precisava da cirurgia. A família precisava se unir não apenas emocionalmente, mas praticamente, para garantir que a mulher que havia tornado tudo aquilo possível tivesse a chance de viver para ver os frutos de seu sacrifício. Agora, Nicole disse, olhando para todos, vamos cuidar da nossa mãe. A palavra nossa saiu naturalmente, englobando todas as pessoas na sala. Porque família, Nicole estava aprendendo. Não era apenas sobre sangue ou adoção. Era sobre amor, escolha e o compromisso de cuidar uns dos outros. E eles tinham muito trabalho pela frente. A alegria do reencontro durou apenas algumas horas. Na manhã seguinte, Nicole acordou com o som de alguém lutando para respirar no quarto ao lado. Quando correu para ver o que estava acontecendo, encontrou Yuna sentada na beirada da cama, uma mão pressionada contra o peito, o rosto pálido como papel. Algo está errado,
Nicole disse para Roberto que havia corrido para ajudar. Ela mal consegue respirar. Roberto, que havia trabalhado a vida inteira e conhecia os sinais de problemas sérios de saúde, não hesitou. Vamos para o hospital agora mesmo. Isso não pode esperar. O Hospital São Rafael ficava a 15 minutos de casa, mas a viagem pareceu durar horas. Yuna se apoiava em Jun, cada respiração sendo uma luta visível. Nicole segurava a mão da mãe biológica, sentindo como se estivesse assistindo a vida escorrer devagar por entre os dedos. Dr. Henrique Cardoso estava de plantão quando chegaram à emergência. Um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que inspiravam confiança. Depois de um exame rápido, ele solicitou uma série de exames urgentes para Yuna. Vamos descobrir exatamente o que está acontecendo, ele disse para a família ansiosa na sala de espera. Mas pelos sintomas que ela está apresentando, suspeito que seja algo cardíaco grave. As 2 horas seguintes foram torturantes. Nicole andava de um lado para outro na sala de espera, incapaz de se sentar. Roberto e Marina tentavam consolá-la, mas eles próprios estavam claramente preocupados. Jun permanecia sentado numa cadeira próxima à parede, os olhos fechados, movendo os lábios silenciosamente em oração. Quando o Dr. Henrique finalmente voltou com os resultados, sua expressão era grave. A situação é mais crítica do que imaginávamos, ele começou. A senhora Yuna tem estenose aórtica severa. A válvula principal do coração está tão estreitada que está impedindo o fluxo sanguíneo adequado. Nicole sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Isso é grave? Extremamente grave. Sem cirurgia imediata, ela tem no máximo 2 semanas de vida. O coração simplesmente não consegue bombear sangue suficiente para manter os órgãos funcionando. Jun traduziu para Yuna, que ouviu com serenidade surpreendente. Ela respondeu calmamente em coreano. Ela disse que já sabia que estava morrendo. Jun traduziu, sua voz quebrando. Os médicos na Coreia disseram a mesma coisa há 6 meses. Por isso ela veio procurar você, Nicole. Por que não fez a cirurgia lá? Roberto perguntou. A resposta de Yuna foi carregada de emoção. Porque ela não queria morrer na mesa de cirurgia sem ter encontrado você, Jun traduziu. Preferia morrer sabendo que a filha estava bem do que viver se perguntando para sempre. Nicole desabou a chorar. A ideia de que Yuna havia escolhido arriscar a vida para encontrá-la era devastadora. Doutor, Henrique esperou antes de continuar. Podemos fazer a cirurgia aqui. As chances de sucesso são excelentes, 95%. Mas há complicações práticas urgentes. Que complicações? Nicole perguntou. Primeiro, ela é estrangeira sem documentação médica brasileira. Segundo, esse tipo de cirurgia custa R$120 mil, incluindo UTI e medicamentos. Terceiro, precisamos fazer isso em 1 semana, ou o coração dela não aguentará. O silêncio foi devastador. R$120 mil era mais dinheiro do que Nicole ganharia em 5 anos. Roberto e Marina viviam com orçamento apertado. O salário da metalúrgica mal cobria as despesas básicas. Jun explicou que haviam gastado todas as economias na viagem, vendendo até a casa na Coreia. Para entender nossa situação, Nicole explicou, a voz embargada. Roberto ganha 1.200 por mês. Marina recebe 800 da creche. Eu ganho 1.500 no restaurante. Nossa família inteira não conseguiria juntar essa quantia trabalhando 2 anos. Existe possibilidade pelo SUS? Marina perguntou. Dr. Henrique balançou a cabeça. Para estrangeiros, só em emergência absoluta, com burocracia que leva semanas. Não temos esse tempo. Nicole sentiu o mundo desabar. Tem que haver um jeito. Existe uma possibilidade, Dr. Henrique disse hesitante. O hospital tem um fundo humanitário para casos especiais. Muito raro precisa a aprovação da diretoria. Mesmo assim, vocês teriam que conseguir pelo menos metade do valor. R$60 mil ainda era impossível, mas melhor que 120 mil. Vou falar com o Eduardo no restaurante hoje, Nicole disse determinada. Vou pedir empréstimo do meu salário. Trabalho 20 anos se preciso. Nicole, Marina disse gentilmente. Mesmo que Eduardo aceite adiantar 5 anos de salário, não chegaria perto. E como você viveria? A matemática era cruel. 1.500 por mês, 5 anos, R$90 mil total. Ainda faltariam 30 mil.
supondo que ela vivesse de ar durante 5 anos. Posso vender meu carro, ela disse desesperada. Você não tem carro, Roberto lembrou. Nicole olhou ao redor, procurando algo valioso para vender. Mas a família sempre viveu modestamente. Não tinham joias, antiguidades, nada que valesse a quantia necessária. Yuna observava sem entender português, mas lendo a linguagem corporal. Falou em coreano para Jun. Ela quer saber qual é o problema. Jun traduziu. Nicole decidiu ser honesta. Jun explicou a situação financeira para Yuna, que ouviu e respondeu com firmeza. Ela diz que não quer que vocês se endividem por causa dela, que já está em paz por ter encontrado você e visto que é uma mulher boa. Isso é suficiente. Não é suficiente para mim, Nicole explodiu. Não vou perder você agora que acabei de te encontrar. A emoção contagiou toda a sala. Dr. Henrique pareceu tocado pela intensidade do momento. Doutor, Nicole disse desesperada. Não existe nenhuma forma de desconto, parcelamento, qualquer coisa. Vou apresentar o caso para a diretoria hoje. A história de vocês é extraordinária. Talvez consigamos sensibilizar o conselho para uma ajuda maior. Obrigada, Nicole disse, agarrando-se à esperança. Mas vocês precisam entender que mesmo no melhor cenário, teriam que conseguir pelo menos 30 mil reais. E temos apenas uma semana. Quando saíram do hospital, a família estava em silêncio pesado. 30 mil reais em uma semana parecia impossível. Nicole fazia cálculos desesperados, tentando encontrar alguma solução milagrosa. Vou voltar ao Vila Dourada agora, ela anunciou. Vou conversar com Eduardo, ver se ele conhece alguém que possa ajudar. Talvez seja melhor explicar a situação completa, Roberto sugeriu. A história de vocês é tão tocante que talvez ele se sensibilize. Ou talvez pense que estou inventando história para conseguir dinheiro, Nicole respondeu amarga. Eduardo é homem de negócios, vai querer garantias, plano de pagamento. Yuna, que permanecera calada, finalmente falou. Sua voz estava fraca, mas determinada. Ela quer saber onde fica a igreja mais próxima, Jun traduziu. Diz que precisa conversar com Deus sobre um milagre. Marina apontou para a igreja São José no final da rua. Sempre vou lá aos domingos. Ela quer ir sozinha, Jun explicou. Precisa de um momento privado com Deus. Nicole observou Yuna caminhar lentamente em direção à igreja, cada passo doloroso. A imagem daquela mulher frágil, que havia sacrificado tudo para encontrar a filha, agora rezando por outro milagre, criou uma cena que Nicole jamais esqueceria. Não vou deixar ela morrer, Nicole disse, falando mais para si mesma, mas com convicção férrea. Não importa o que eu tenha que fazer. Roberto e Marina trocaram um olhar. Conheciam Nicole bem o suficiente para saber que quando ela usava esse tom, nada a faria mudar de ideia. Vamos encontrar um jeito, Roberto disse, colocando o braço ao redor de Nicole. Família cuida de família, e agora nossa família ficou maior. Mas enquanto Nicole se preparava para voltar ao Vila Dourada e implorar por ajuda, ela não sabia que a solução viria de onde menos esperava. A história deles estava prestes a se espalhar de uma maneira que mudaria tudo. O milagre que Yuna pedia na igreja estava mais próximo do que qualquer um imaginava. Nicole chegou ao Vila Dourada com os olhos inchados de tanto chorar, mas com uma determinação férrea que todos os funcionários puderam perceber. Eduardo estava na recepção quando ela entrou e imediatamente notou que algo havia mudado drasticamente desde o dia anterior. Nicole, o que aconteceu? Ele perguntou, preocupado genuinamente. Você parece... Eduardo, preciso conversar com você urgentemente. Ela interrompeu, sua voz carregada de uma urgência que ele nunca havia ouvido antes. É sobre vida ou morte, literalmente. Eduardo a levou para seu escritório privativo e fechou a porta. Nicole respirou fundo e contou toda a história, desde o momento em que Yuna e Jun chegaram ao restaurante até o diagnóstico devastador no hospital. Falou sobre a cirurgia de 120 mil reais, sobre as 2 semanas de prazo, sobre a impossibilidade financeira da família. Eduardo ouviu em silêncio absoluto, ocasionalmente balançando a cabeça em incredulidade. Quando Nicole terminou, ele ficou alguns minutos sem falar, claramente processando a magnitude da situação. Nicole, ele disse finalmente,
Essa história é impossível de inventar. É real demais, dolorosa demais para ser ficção. É completamente real, Nicole confirmou, lágrimas frescas escorrendo. E eu não sei mais o que fazer. Vim implorar sua ajuda mesmo sabendo que é quase impossível. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, olhando para o movimento da rua. Sabe, Nicole, em 20 anos gerenciando este restaurante, nunca ouvi uma história como essa. E nunca vi uma funcionária mais dedicada que você. Ele se virou para encará-la. Vou fazer algo que nunca fiz antes. Vou contar sua história para alguns dos nossos clientes VIP. Gente que tem recursos e, principalmente, coração. Nicole sentiu uma fagulha de esperança. Você faria isso? Já estou fazendo, Eduardo disse, pegando o telefone. Dr. Fernando Augusto janta aqui toda sexta-feira. Ele é cardiologista e dono de 3 clínicas particulares. Se alguém pode ajudar, é ele. Enquanto Eduardo fazia ligações, Nicole voltou ao trabalho, mas era impossível se concentrar. Cada cliente que atendia, cada prato que servia, tudo estava filtrado através da urgência desesperadora de salvar Yuna. 2 horas depois, Dr. Fernando Augusto chegou ao restaurante acompanhado de sua esposa, doutora Carla, que era a administradora hospitalar. Eduardo imediatamente os levou para uma mesa reservada e chamou Nicole. Nicole, estes são Dr. Fernando e doutora Carla. Contei a situação para eles, Eduardo disse. Dr. Fernando era um homem na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos, com aquela presença tranquila que inspira confiança. Nicole, Eduardo nos contou sua história. É extraordinária e tocante. Primeiro, quero que saiba que vamos ajudar, doutora Carla disse imediatamente. A questão não é se, mas como. Nicole quase desabou de alívio. Vocês realmente vão ajudar? Claro, Dr. Fernando confirmou. Sou cardiologista há 30 anos e nunca ouvi uma história de reunião familiar mais bonita. Sua mãe biológica arriscou a vida para encontrá-la. Isso merece um milagre. Qual é exatamente a situação médica? Doutora Carla perguntou. Nicole explicou sobre a estenose aórtica severa. O prazo de 2 semanas. O custo de R$120 mil. Dr. Fernando fez algumas anotações. Conheço o Dr. Henrique Cardoso pessoalmente, ele disse. É excelente profissional. Se ele disse que é urgente mesmo. E o custo? Nicole perguntou hesitante. Dr. Fernando e doutora Carla trocaram um olhar. Nicole, minha clínica vai cobrir integralmente o custo da cirurgia, ele anunciou calmamente. Nicole ficou sem reação por alguns segundos. Como assim? R$120 mil, tudo pago, doutora Carla confirmou. Cirurgia, internação, medicamentos, acompanhamento pós-operatório, tudo gratuito. Nicole desabou a chorar ali mesmo, na frente de todos os clientes do restaurante. Por quê? Por que vocês fariam isso por pessoas que nem conhecem? Porque acreditamos que algumas histórias merecem finais felizes, Dr. Fernando disse simplesmente. E porque sua dedicação à família, tanto a adotiva quanto a biológica, mostra o tipo de pessoa que você é. Eduardo estava emocionado também. Nicole, há mais. Conversei com outros clientes durante a tarde. O Sr. Marcos, que tem a construtora, ofereceu pagar a documentação de regularização de Yuna no Brasil. A Sra. Helena, da loja de roupas, quer custear a hospedagem da família num hotel próximo ao hospital durante o período de recuperação. E eu? Disse uma voz atrás deles. Quero ajudar também. Todos se viraram. Era a doutora Patrícia, advogada especializada em imigração, que havia ouvido a conversa na mesa ao lado. Vou cuidar gratuitamente de toda a documentação necessária para sua mãe ficar no Brasil legalmente, ela disse. Visto médico, autorização de tratamento, tudo o que for necessário. Nicole estava completamente sem palavras. Em questão de horas, o problema que parecia impossível estava sendo resolvido por pessoas que ela nem conhecia direito. Tem mais, Eduardo disse pegando seu celular. A história já está se espalhando. Clientes estão compartilhando nas redes sociais. Gente oferecendo ajuda, doações, apoio. Nicole olhou para o telefone de Eduardo e viu dezenas de mensagens de pessoas querendo ajudar. Ofertas de dinheiro, de hospedagem, de transporte, de cuidados médicos pós-cirurgia.
Isso é real? Ela perguntou, ainda sem acreditar. Completamente real, Dr. Fernando confirmou. E sabe por quê? Porque sua história toca no que há de mais profundo no coração humano. Amor familiar, sacrifício, segundas chances. Nicole correu para casa para contar as novidades. Quando chegou, encontrou Yuna de volta da igreja, sentada na sala com Roberto, Marina e Jun. Todos tinham expressões preocupadas. Gente, Nicole anunciou, entrando como furacão. Eu tenho notícias incríveis. Ela contou tudo, sobre Dr. Fernando pagando a cirurgia integralmente, sobre a advogada cuidando da documentação, sobre o empresário pagando o hotel, sobre dezenas de pessoas oferecendo ajuda. John traduzia rapidamente para Yuna, que ouvia com os olhos se enchendo de lágrimas. Quando a tradução terminou, Yuna falou em coreano numa voz embargada. Ela diz que este é o milagre que pediu para Deus. John traduziu, chorando também. Que Deus não apenas salvou a vida dela, mas mostrou que o mundo ainda tem pessoas boas. Roberto abraçou Nicole. Filha, você conseguiu um milagre. Não fui eu, Nicole disse. Foi Yuna. A coragem dela de me procurar. O amor dela. Isso tocou o coração das pessoas. Na manhã seguinte, Dr. Henrique ligou confirmando que a diretoria do hospital havia aprovado o fundo humanitário para cobrir custos extras. Dr. Fernando já havia entrado em contato para coordenar tudo. A cirurgia está marcada para amanhã, Dr. Henrique informou. E com o Dr. Fernando supervisionando, Yuna terá o melhor cuidado possível. A cirurgia durou 6 horas. Nicole, Jun, Roberto e Marina passaram cada minuto na sala de espera, unidos numa oração silenciosa. Dr. Fernando aparecia periodicamente para dar atualizações. Está indo muito bem, coração está perfeito, logo mais terminamos. Quando finalmente saiu da sala de cirurgia, Dr. Fernando estava sorrindo. Perfeito, ele anunciou. A cirurgia foi um sucesso completo, a válvula nova está funcionando perfeitamente. Yuna vai ter muitos anos de vida pela frente. Nicole desabou nos braços de Jun, que chorava de alívio. Roberto e Marina se abraçaram, agradecendo a Deus pelo milagre que presenciaram. 2 semanas depois, Yuna recebeu alta médica. A recuperação havia sido excepcional, surpreendendo até os médicos. Doutora, Patrícia havia resolvido toda a documentação, garantindo que Yuna pudesse permanecer no Brasil legalmente pelo tempo que quisesse. E agora? Nicole perguntou quando toda a família estava reunida em casa. Yuna falou em coreano, sua voz agora forte e clara. Ela diz que quer ficar no Brasil. Jun traduziu sorrindo. Quer conhecer melhor a família que criou você. Quer aprender português. Quer ser avó dos seus futuros filhos. E você, Jun? Nicole perguntou ao irmão. Eu também vou ficar, ele disse. Já conversei com o Dr. Fernando sobre possibilidades de trabalho. Ele precisa de alguém para cuidar da administração da clínica. Nicole olhou ao redor da sala. Yuna estava sentada entre Roberto e Marina, os 3 conversando numa mistura hilária de português, coreano e gestos. João estava ajudando a traduzir, rindo das tentativas de comunicação. Sabe o que é mais incrível em tudo isso? Nicole disse para ninguém em particular. Não foi apenas Yuna que encontrou a família que procurava. Foi todos nós. Nossa família dobrou de tamanho. Roberto levantou um copo de água como se fosse champanhe. Um brinde, ele disse. A família que se escolhe, a família que se encontra e a família que se constrói com amor. Todos levantaram seus copos. A família, disseram em coro. 6 meses depois, Nicole estava servindo mesa no Vila Dourada quando viu uma cena familiar. Uma família de turistas japoneses estava tendo dificuldade de comunicação com os garçons. Sem hesitar, ela se aproximou. Posso ajudar? Ela perguntou em português. Depois tentou algumas palavras em inglês básico. Eduardo, observando de longe, sorriu. Nicole havia aprendido a lição mais importante de todas, que às vezes a pessoa que mais precisa de ajuda está bem na nossa frente, esperando apenas que alguém tenha coragem de se aproximar. A história de Nicole e Yuna havia se espalhado muito além do Vila Dourada. Virou notícia em jornais, inspirou outras pessoas a procurar famílias perdidas
criou uma onda de solidariedade que ainda ecoava meses depois. Mas para Nicole, o mais importante não eram as reportagens ou a fama. Era ter a mesa de domingo sempre cheia. Roberto e Marina numa ponta, Yuna e Jun na outra, todos tentando se comunicar numa mistura alegre de idiomas e carinho. Era saber que Yuna estava saudável, que Jun havia encontrado um propósito no Brasil, que Roberto e Marina haviam ganhado mais 2 filhos para amar. Era a certeza de que, às vezes, os milagres acontecem não por mágica, mas porque pessoas comuns decidem fazer coisas extraordinárias por amor. E toda vez que Nicole ouvia alguém falando numa língua estrangeira e precisando de ajuda, ela se lembrava da lição que uma simples garçonete havia aprendido, que entender o coração de alguém vai muito além de falar o mesmo idioma. A família estava completa, e o amor havia vencido todas as barreiras.